Oiê! Olá, meus amores do 7º ano. Vamos estudar história juntos esse ano. Mais uma vez, ou para quem eu não conheço, bem-vindo. A melhor matéria do mundo. Sim, amamos história, tá? Pode não ser nem a melhor matéria para vocês, mas que a gente ama, a gente ama. Pessoal, vamos estudar o seguinte, a partir de hoje. Reinos africanos. Hoje vamos estudar o Reino de Gana, o Império de Mali e o Império Songhai, que apesar desse nome, ficava na África e não na Ásia. Olha só, por muito tempo, né, a gente só estudou história a partir do olhar do europeu. E para o europeu, a África passa a existir só quando ele escraviza os outros africanos. Estou falando da África subsaariana, principalmente essa África aqui embaixo. Embaixo do deserto do Saara, tá? Então aqui, ó. Aqui o deserto do Saara, mais ou menos aqui. Essa África para baixo. Então você só estudava a história de um povo depois que ele era escravizado. Olha só. E o que aconteceu antes? Ninguém estudava. A gente estudou, ano passado, uma civilização que fica na África. Aliás, duas. O Egito e a Núbia. Mas poucas pessoas lembram que o Egito é na África. Então, os egípcios são africanos também, tá? Esse ano, a gente vai estudar essa história, tá? A partir da Idade Média, né? Do continente africano, e que é um continente plural, pessoal. É um continente muito variado. Olha só esses mapas. Você tem aqui, né, o mapa das regiões geográficas, que aí é com o professor Juarez. Beijo, professor Juarez. Né? Geografia, mas só para a gente ver, tem várias, né? Tem 5 grandes regiões. E esse aqui é um mapa étnico. Etnia está relacionada, né, à cor, à língua, à história. Olha a quantidade de etnia que tem na África, a quantidade de povos, de culturas. É na África que surgiu, né, a vida na Terra, a biodiversidade. É de lá que saíram os Homo sapiens, né, não só os Homo sapiens, mas os primeiros hominídeos. Né, o fóssil mais antigo do mundo, a gente viu, a Lucy, foi encontrado na Etiópia. Tá? Como é que a gente pode, então, só olhar para esse continente tão plural, tão diversificado, só quando vêm as pessoas ainda numa condição de escravos, né? Uma condição, pior condição que um ser humano pode passar, né? Se tornando mercadoria, como é no período da Idade Moderna. Então a gente precisa estudar esse continente que ainda é muito pouco visto, com a riqueza. A gente não pode olhar a África e pensar só em pobreza, doença. Isso tem em todo mundo, pessoal. Né? A gente tem que estudar a riqueza, né, cultural, material e a história da África. Porque a história da África é a história do Brasil também. Afinal, vieram 5 milhões de pessoas escravizadas só para o Brasil. O Brasil foi a colônia que mais recebeu escravos em toda a América. Tá? Chegaram cerca de 11 milhões de escravos de toda a América, Sul, Central e Norte. 5 milhões só no Brasil. Brasil esse que foi o último país a abolir a escravidão também no continente americano. Então, estudar a história da África é estudar a raiz da nossa história. Tá? Agora, ano passado, onde que a gente parou, né? Mais ou menos. A gente parou na Idade Média e a gente viu os islâmicos, né? Os árabes islâmicos que foram se espalhando pelo mundo depois da morte de Maomé. Eles foram, né, do Oriente ao Ocidente, então tinha, né, da China até Portugal, e eles também começaram a conquistar o continente africano. Por exemplo, olha aqui, essa imagem linda, é uma mesquita, tá, que fica no Egito. O Egito, que a maior parte da população é islâmica, ok? E aí essa mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos,
representa um marco cultural, uma fonte histórica material, para a gente lembrar das nossas aulas do ano passado, que da presença desses muçulmanos, desses islâmicos no norte da África. O que aconteceu? Eles chegaram no norte da África e foram descendo, foram conquistando outras regiões e também convertendo. O que a gente vai estudar agora são as sociedades do Sahel. Sahel significa margem, borda. Por quê? Essa sociedade aqui, ó, é o deserto do Saara. Aqui é o deserto do Saara e essas regiões do Sahel são as em laranja, como se fosse uma margem, uma borda do deserto. Aqui, ó. Essa é a região do Sahel. O que acontecia nessa região, professora? Eles faziam comércio daqui, tanto do sul da África como aqui, né? Sudão, Etiópia, todas essas regiões aqui, com próprios impérios no Sahel, com o norte da África e com a Europa pelo mar Mediterrâneo, que está aqui, ó, o mar Mediterrâneo aqui, Oriente Médio aqui, Ásia aqui, aqui é a Europa que cortei, senão não ia dar tudo. E aí tudo bem, as características gerais dos reinos do Sahel. Grandes comerciantes, começam com povos nômades, né, que são os berberes, que iam de camelo de um lugar para o outro, ok? E eles faziam o quê? Comércio. Então, levavam esses produtos para serem comercializados, para serem levados para outros cantos do mundo, e aí a região foi crescendo, crescendo, crescendo. E com isso, também a fé islâmica e os povos foram se convertendo, alguns. O que a gente vai estudar hoje, todos os três, Gana, Mali e Songhai, todos se converteram ao islamismo, a uma religião monoteísta que segue o profeta Maomé. Pois bem, primeiro falar do reino de Gana. Gente, o reino de Gana, características gerais. Foi o primeiro grande reino dessa região do Sahel, tá? Ele, dentre o século IV e X, foi o auge desse reino. Olha o mapa aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui, ó, é onde ficava o reino de Gana. O reino de Gana era habitado por soniquês, pessoas que falavam essa língua, né, esse tipo de língua mande, e eles eram, além de comerciantes, eles faziam uma cultura extrativista do ouro. O ouro vai fazer com que essa civilização chegue ao apogeu lá pelos anos 300, por aí. O que acontece? Olha só, Inxalá, muito ouro, muito ouro. Tinham reservas de ouro enormes e eles extraíam e iam trocando com os povos berberes, que traziam também, do jeito que o comércio ia, o comércio voltava. Artigos de luxo, outros tipos de armamento, por exemplo, comida, alimentação, que tinham lá na Europa ou em outras partes do mundo. Então, essa atividade comercial fez com que esse reino ficasse muito, muito rico, muito rico. E por que tem o nome de reino? Porque quem manda é um rei, tá? Então, o rei, ele é como se fosse um elo, ou seja, a união dos homens da terra com os deuses. Antes, eles acreditavam em vários deuses. Depois, eles vão se converter ao islamismo, que é um Deus único. Tá? Outros papéis importantes na sociedade são os sacerdotes, né, que cuidavam da administração pública. Então, eles, além de cuidar da religiosidade, cuidavam da administração pública. Depois, né, quando eles se convertem, esses religiosos vão cuidar também da administração do reino de Gana, mas acreditando em Alá, tá? Pois bem, ó, muito ouro, né? Então, esse apogeu, ele começa lá nos anos 300, mas em 700 e 1200 tá, ó, bombando muito, muito, muito ouro. E quando tem muito ouro, a coisa, ó, todo mundo cresce o olho. Cumbi Salé foi uma das últimas capitais desse reino, né, de Gana. O que aconteceu? Eles tinham muito ouro, é conhecido como o Senhor do Ouro, né?
olha que imagem atual das heranças africanas, os tecidos que são tradicionais e marcantes nas várias culturas africanas, tá? Aqui o ouro. E como que a gente ficou sabendo dessa história? Por viajantes que viajavam junto dos comerciantes. Faziam esse comércio toda a África, eles anotando, e aí contavam a história de uma terra que tinha muito ouro, que eram os senhores do ouro, e que depois eles, né, se converteram a uma religião única. E essa religião única, esse islamismo, gente, vai ser fundamental para o crescimento da região, né, e tanto do ponto de vista populacional quanto do ponto de vista da riqueza. A decadência acontece ali no século XI, porque, em nome da fé islâmica, tá, alguns islâmicos mais ortodoxos, ou seja, que seguem mais à risca a religião, eles vão invadir o reino de Gana, a capital, Cumbi Salek, tá? E eles vão acabar, né, levando à destruição desse reino de Gana depois de muita luta, 2 séculos de muita luta, muito conflito entre berberes, que são os povos nômades, né, que faziam esse comércio, especialmente, né, da dinastia dos Almorávidas. Não precisa guardar nome, só para o que vocês precisam saber, que foram os berberes, os nômades que ficaram saqueando e dominando, até que em 1240 esse reino foi destruído pelo Império Mali, tá? Na próxima aula a gente vai estudar o Império Mali e Songhai. Até daqui a pouco. Beijos!